Beleza. Olá, professores, olá, professoras, coordenadores, coordenadoras. Meu nome é Roger, sou professor especialista em currículo, atuo aqui no Núcleo Pedagógico dentro da Diretoria de Ensino Região Sul 3. Um enorme prazer tê-los conosco. Hoje iniciamos uma série de vídeos dentro da parte de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, envolvendo geografia, filosofia, sociologia e história. A minha parte, que é a parte de geografia, hoje nós teremos um tema muito específico, geografia e alfabetização contínua, e para trabalharmos esse tema, temos convidados especiais. Dentre eles, o meu colega e parceiro aqui, né, o PEC Eliandro. Eliandro, a sua primeira fala. Olá, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui novamente com vocês. Agradeço ao Roger pelo convite. Eu estou como PEC de Tecnologia, mas também sou das Ciências Humanas, sou de Geografia, e esse diálogo vai ser importantíssimo. E hoje a gente conta com a presença de duas professoras maravilhosas que vocês vão adorar. É isso. Maravilha, Eliandro. E é isso mesmo, duas colegas muito importantes. Elas têm mestrado, são bacharéis e licenciadas em Geografia pela Universidade de São Paulo, já atuaram na rede estadual, na rede privada de ensino, têm muita experiência e, atualmente, elas são autoras e coautoras de vários livros didáticos. Estou falando de Ângela Ramas e Denise Pinesso. Então, Ângela... Oi, gente, estão me ouvindo? Sim? Olá, obrigada, Roger, obrigada, Eliandro, obrigada aí por ter organizado esse evento, essa fala, né? E a gente está, assim, bem feliz de estar aqui, porque essa troca, né? Mesmo que seja uma troca que virá depois, né? Porque já que a gente está gravando esse vídeo, a gente acha muito importante, né? Porque realmente quem está no chão da sala de aula é muito importante para a gente, e porque nós viemos do chão da sala de aula também, né? E muito feliz de estar aqui hoje com vocês, tá bom? Daqui a pouco a gente se fala de novo. É isso aí, Ângela. Muito obrigado, viu? Muito feliz aí da sua participação. E a outra colega, né? Não está nem no Brasil, né? Está na França. Denise Pinesso. Denise. Olá, bom dia. Não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Para mim, aqui já é quase boa noite. Também estou muito contente de estar aqui com vocês, compartilhando esse momento rico de trocas, de saberes, de experiências. Então, eu gostaria muito de agradecer também o Roger, Leandro, toda a equipe da Diretoria de Ensino Regional Sul 3. E vamos começar aí nosso diálogo para a gente poder aproveitar bem esse tempo. Obrigada. Muito obrigado, viu, Denise? Denise e Ângela, né? Duas parceiras aí muito importantes e fazendo parte aí, abrindo a série de nossos vídeos. E hoje, né, o tema é Geografia e Alfabetização Contínua, e aí eu já entro, né, tacando fogo aí, né, na nossa conversa. Professor, professora que está nos assistindo agora, será que é seu papel, é o papel do professor, da professora, de geografia em específico, né? A gente está trabalhando com os colegas de geografia, realizar, promover a alfabetização? Será que a gente tem que parar um pouquinho lá com o nosso mapa, com a nossa paisagem, com o clima, né? Para alfabetizar o nosso estudante? Esse é o nosso papel? Vamos analisar aí com detalhes. Denise? Roger, pergunta pertinente e que está todo o tempo, né, tomando um espaço assim da nossa prática enquanto educadores, né? O que fazer? O que fazer, né? Quando a gente recebe um estudante que a gente pede, solicita que ele produza um texto, que ele interprete um texto, que ele leia um texto, a gente vê que ele tem dificuldade. O que a gente faz, né? A gente tenta atender essa dificuldade, que certamente nos anos finais do ensino fundamental já não é uma dificuldade nova, é algo que vem vindo, né, dos outros anos. A gente vai acudir lá ao nosso conteúdo de geografia para dar conta do programa e do currículo. O que a gente faz, né? Ou se não, eu acho que o Eliandro pode passar aí a primeira
o primeiro slide, a perplexidade, né? Que a gente às vezes fica quando demanda, pede faz uma questão ou elabora uma proposta de atividades e o aluno não entendeu ali o que a gente quis dizer, né? E aí eu estou trazendo aí para vocês alguns memes que circulam pela internet, mas que são muito interessantes para a gente pensar um pouco sobre isso, né? Então aí a gente tem lá, né? Qual é o estado da água quando ela evapora? Aí o menino respondeu o quê? São Paulo. Então o quê? Ele entendeu o conceito de estado do ponto de vista geográfico? Sim. O estado como unidade federativa, né? Mas ele não entendeu a questão. E aí a questão estava mal formulada, ele que não entendeu o que são os estados físicos da água, né? A gente pode fazer várias questões aí. Aí embaixo tem um outro exemplo, né? Aí acho que é ensino fundamental 1, uma graça. Olha a sua volta e desenhe nos espaços abaixo exemplos de seres vivos e de seres não vivos. Então tá lá, né? Primeiro tá vivinho, segundo, né? Não tá vivo. Então, né? Essas margens para essas interpretações assim dúbias. E lá, finalmente, no nosso domínio, nossa área de predileção, um mapa da América do Sul. E o enunciado é: localize o Brasil no mapa da América do Sul abaixo e escreva seu nome. O que o menino fez? Foi lá e escreveu o nome dele. Tá errado? Não, tá errado, né? Tá certinho. Então, às vezes, a gente fica se perguntando, né? A gente, com as avaliações externas, as avaliações de desempenho, e mesmo as avaliações que a gente propõe no nosso dia a dia, às vezes a gente pega e vê respostas desse tipo, e a gente acha que a gente está fazendo tudo errado, que a gente não está ensinando o conteúdo direito, que o menino não está entendendo o conteúdo, que aquele descritor ele tá mal, não está bem atendido porque ele não entendeu a habilidade que está ali. Mas não, gente, às vezes é só uma questão de ler, de interpretar, de decodificar, né? E de nós também, enquanto educadores, que elaboramos esses materiais, de tomarmos cuidado com as formas com as quais a gente elabora os comandos. Então, assim, isso é só uma brincadeira aí que a gente trouxe para vocês refletirem um pouco, mas é isso, nem sempre o problema está na aprendizagem do conteúdo. Então, nesse sentido, respondendo à pergunta do Roger, e eu acho que é senso comum, todo mundo vai estar de acordo, que sim, a alfabetização, entendida como um processo de decodificação, né, de símbolos da linguagem que são trabalhados teoricamente, basicamente pela área de linguagens, é dever de todos nós. Pode passar, Roger. Eliandro, por favor. O próximo slide. Então, sim, a alfabetização contínua é um compromisso de todos os educadores envolvidos na educação dos estudantes das séries finais, do ensino fundamental, e a gente vai mais além ainda. Nós, enquanto professores de geografia, além desta parte do código, nós também temos a função, e as outras disciplinas também, de trabalhar com esta leitura de mundo, com essa leitura mais ampla da realidade, né? Inclusive, o Paulo Freire tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele diz que a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Então, o que ele está querendo dizer aí? Né? Que existe uma dinâmica entre o que eu leio, o que eu vejo, o que eu entendo, o que eu vivo, o que eu percebo, e como eu transformo isso, como eu aprendo isso com os códigos da língua. Então, esses processos estão imbricados, né? Eles acontecem assim ao mesmo tempo. E nós, professores de geografia, nós temos um papel fundamental, porque a partir dos processos de alfabetização cartográfica e geográfica que a gente propõe ao longo da educação básica, aí a gente vai até o ensino médio, a gente oferece para os estudantes, né, as lentes, como diz a Ângela, gosta de falar muito na imagem das lentes, as lentes adequadas para que eles possam ler o mundo. Então, olha só, que bacana, a gente tem esse papel, essa responsabilidade. Eliandro, você pode, por favor, passar o próximo? Por gentileza. Então, aí a gente tem, considerando esses aspectos,
o que a gente está chamando de essa alfabetização contínua em geografia. Então, o que é isso, né? É trabalhar a questão do multiletramento com gêneros textuais diversos, gêneros iconográficos diversos, né? Que vão dar esse repertório para o estudante e, com um foco mais na nossa área, promover essa alfabetização cartográfica, através, principalmente, dos mapas, mas não só. E, nesse contexto, os mapas trabalhando a serviço dessa leitura de mundo mais amplo, nesse processo de alfabetização. Então, é assim que a gente vê um pouco o nosso trabalho, esse processo de alfabetização. E quanto mais... Pode passar, Leandro, por favor, próximo. E quanto mais ricas forem as fontes que nós utilizarmos, maior vai ser o repertório que a gente está construindo com esses estudantes, para que eles tenham uma leitura de mundo mais ampla. E aí, nós destacamos a competência número 4, né, específica de geografia da BNCC, que fala justamente sobre isso, sobre a importância de desenvolver esse pensamento espacial usando linguagens diversas. Então, eu considero que essa competência é um dos pilares desse trabalho de alfabetização contínua em geografia, né? Porque a partir desse pensamento espacial, a partir dessas linguagens próprias da geografia, que a gente vai poder contribuir com essa leitura de mundo mais ampla. Bom, acho que era isso. Agora eu posso já passar a palavra, acho que, não sei se Roger vai fazer uma interferência. Não, eu só quero fazer uma interferência, porque quando você fala dessa questão iconográfica, trazendo essa questão das imagens, né? Nós tivemos recentemente a prova paulista e muitos alunos tiveram dificuldade em questões que eram inerentes a essa parte da paisagem, imagem, o trabalho com imagem. Então, assim, o que a gente percebe é que, às vezes, muitos professores, eles colocam lá o texto falando a respeito de imagem, a respeito de paisagem, e às vezes a imagem em si, a paisagem em si, não é colocada. E é que quando acaba caindo numa avaliação, o aluno ele não consegue fazer a análise e a interpretação dessa imagem. Então, é interessante essa análise, e trabalhando essa competência específica, porque o aluno, no dia a dia e até numa avaliação, ele vai poder ter base, vai poder ter subsídios para realizar aquela questão aí com mais tranquilidade. E aí, na sequência, a Ângela já dará continuidade. Obrigado. Posso só fazer uma contribuição antes da Ângela falar? Nós estamos falando aqui de desenvolver pensamento e de diversas linguagens, né? E às vezes nós cometemos ali alguns erros de pular uma etapa, né? De já pedir para que o aluno faça esse conjunto, elabore esse conjunto de informações, mas a gente não fez a descrição desse, porque a gente precisa primeiro, antes de fazer esse aglomerado se transformar em uma coisa só, né, com essas diversas linguagens, a gente precisa fazer a descrição, e a gente precisa levar em conta também e principalmente o conhecimento prévio do aluno, que cada um já conhece dentro dessas diversas linguagens, dessas diversas formas de linguagem, para que a gente possa ali fazer uma análise mais colaborativa, né? Acho que é isso também. Perfeito, Eliandro. Inclusive, fazendo um gancho aí, aqui a gente vai mostrar, vai ilustrar, né, algumas estratégias, alguns encaminhamentos, algumas sequências mesmo, sugestões, né, e a Denise vai especificamente tratar, um pouquinho mais para frente, disso que você falou, Roger, da mudança ao longo do tempo da paisagem e essa coisa da leitura atenta, né, passo a passo, como o Eliandro falou, né? Antes de chegar numa comparação, você primeiro descreve, mais para frente a gente vai mostrar uma imagem relacionada a isso, tá? Aí, para o próximo slide, Eliandro, o que nós temos? Então, a gente está falando aqui da alfabetização e do uso, né, que a geografia faz das diferentes linguagens cartográficas, iconográficas, mas eu queria dar um passinho para trás e discutir um pouquinho, fazer uma breve reflexão sobre
de que geografia estamos falando, né? Afinal, aquela geografia que a gente chama de geografia decoreba, né? Aquela geografia que a gente só pintava mapa, colocava papel vegetal em cima do mapa e decorava capitais e nomes de rios, a gente com certeza já deixou para trás há algum tempo, né? Então, assim, vamos dar uma contextualizada aqui, né? Essa geografia, o que que ela faz? Ela procura responder perguntas e essas perguntas são dirigidas ao espaço, à paisagem, né? Ou ao lugar, aquelas categorias importantes da geografia, né? Então, a gente colocou algumas perguntinhas aqui que a geografia pode responder. Onde as coisas estão? Por que estão nesse lugar e não em outro? Quais as diferenças e semelhanças entre os lugares? Como a relação sociedade-natureza produz o espaço geográfico? Quais as possibilidades de transformação do espaço? Para responder essas perguntas, como a Denise falou, né, que eu gosto de falar das lentes de cada ciência ou de cada componente curricular, mas é bem isso mesmo, né? Porque os componentes curriculares, as ciências, em última análise, elas procuram compreender o mundo. Compreender o mundo é uma coisa muito ampla, né? A geografia também procura compreender o mundo, só que ela utiliza algumas lentes próprias, né? Então, ela utiliza conceitos e categorias próprios, como paisagem, espaço, lugar, e com muito auxílio disso que é hoje, né, no vídeo de hoje, né? O nosso foco das representações do espaço, né? E trazendo aqui, eu vou focar um pouquinho agora nas imagens e, mais especificamente, Eliandro pode passar o próximo slide, por favor. E, mais especificamente, algumas imagens que vão ilustrar, né, as perguntas que a gente pode fazer sobre o espaço. E quando a gente fala de analisar o espaço, é o espaço nas suas diversas escalas de análise, desde o globo terrestre, né, até um espaço mais local. Então, vamos lá, que perguntas podemos fazer para esse globo? Poderíamos perguntar, que continente é esse que está em destaque? Por que uma parte do globo é mais escura que a outra? Por que esse continente tem essa conformação? Então, são diversas perguntas que a imagem pode ou não responder, né? A gente às vezes tem que buscar respostas em outros recursos, né? Em outras fontes, enfim. Pulando para a próxima imagem. Pronto, aqui a gente já tem uma escala, eu fui assim do global para o totalmente local, né? Uma escala bem próxima, que é a escala da sala de aula. A gente pode fazer algumas perguntas também sobre como está organizado esse espaço, né? Essa maneira que a sala de aula foi organizada, ela influencia na relação entre as crianças? Qual que foi o objetivo do professor ao organizar a sala de aula desta maneira? Se essas carteiras estivessem em fileiras, isso seria diferente? Ou seja, a relação entre os alunos seria diferente? Então, percebam, a gente está fazendo algumas perguntas ditas geográficas, né, para entender como que os elementos do espaço estão organizados e no que isso interfere na relação entre as pessoas, né? Para o próximo slide, a gente trouxe um outro exemplo, que é de um centro de compras, né? Que a gente chama de shopping center. Esta fotografia deste shopping poderia ser de qualquer lugar do mundo, né? É de um shopping no Rio de Janeiro, mas poderia ser de qualquer outra grande cidade, de qualquer lugar do mundo. E aqui também, meio que para reforçar e falar de como que a distribuição dos elementos do espaço falam, né, deste espaço. Então, percebam, a gente tem escadas rolantes. Para a gente subir de um lugar para outro, de um andar para outro, o que a gente precisa fazer? Subir uma escada, passar em frente a algumas lojas, para depois sim pegar a outra escada. Isto nos diz o quê dessa distribuição aí dos elementos? Nos diz o seguinte: olha, você que está aqui frequentando este shopping, aqui o objetivo desse espaço é comprar. Então, não vem querer pular de uma escada para outra, de um andar para outro rapidinho, não, tá? E passar logo, porque a gente não quer isso. A gente quer que você passe em frente às lojas e consiga ver lá e, quem sabe, você ser chamado para entrar, né? Então, assim, esse seria o terceiro exemplo, né, de como a gente pode
fazer perguntas para uma paisagem, do quanto essa paisagem pode nos responder a respeito deste espaço geográfico e das relações que as pessoas estabelecem com ele, né? Indo, então, para o próximo slide. Muito bem. Antes de eu entrar nessas formas de representação espacial, só concluindo um pouquinho daquelas 3 imagens, vejam que eu acabei desenvolvendo uma atividade, né, que é elaborar perguntas a partir de uma fotografia ou qualquer outra representação espacial. É uma atividade que vocês podem fazer com os alunos em sala de aula, que é uma atividade aparentemente muito simples, né? Elaborar perguntas, uma atividade simples para a gente. Muitas vezes, para os alunos, essa atividade não é tão simples, porque ela requer que ele tenha alguns conhecimentos prévios sobre aquilo que está sendo representado, aquilo que ele está vendo, requer uma observação atenta da imagem nas suas minúcias e nos elementos, né? Então, veja, e requer também raciocínio lógico, para eu poder elaborar uma pergunta, né? E depois buscar uma resposta. Então, veja que é uma atividade muito interessante, né? De se fazer na sala de aula, que está dentro, sim, de um contexto de alfabetização contínua, né? E aqui no nosso caso, mais especificamente, de uma alfabetização geográfica, né? Afinal de contas, para isso, necessariamente, ele tem que fazer, um processo de leitura da paisagem, né? Aí sim, agora eu fechei e vou para esse slide aqui. Vou fazer mais Eliandro, uma contribuição. por favor, Eliandro. Dentro disso tudo que você falou, né, de análise de imagens, o Leonardo Boff, ele disse uma vez que o ponto de vista é a vista a partir de um ponto, né? Então, cada criança que você mostrou ali, analisando do ponto de vista, a gente não precisa somente colocar perguntas para eles. A gente pode também apresentar possibilidades de que eles construam as perguntas, as questões, levantem essas questões para nós, né? Porque aí a gente vai ver em que lente, né? Como a Ângela disse, que lente que eles estão enxergando, né? Qual é o ponto de vista deles também. Sim. Obrigada, Eliandro. Exatamente nesse sentido mesmo que acho que é legal, né, trabalhar. Bom, então, assim, o foco aqui da nossa... Volta só um pouquinho, Eliandro. Então, o foco aqui do nosso vídeo aí de hoje, né, é justamente a questão das formas de representação espacial, que, inclusive, é uma unidade temática, né? Ela faz parte, né, de uma das unidades temáticas da BNCC e do currículo paulista também, né? Bom, que formas de representação espacial a geografia costuma trabalhar e que a gente deve dar a devida atenção, né? Então, a gente já falou um pouco aí a gente teve uma imagem de satélite agora há pouco, a gente tem as fotografias, a gente tem as ilustrações, os croquis, os mapas, imagens de satélite, né? Já falamos, e maquetes. E não, né? Porque não para por aí. A gente tem outras representações, por exemplo, a charge, que depois a Denise vai apresentar também um exemplozinho, né? E daqui para frente, gente, o que a gente gostaria é, no próximo slide, agora sim, mostrar alguns exemplos, né, de formas de representação espacial com as quais nós, professores de geografia, costumamos nos deparar. Muitas dessas representações acabam sendo produzidas, enfim, em livros didáticos, né? Não sei se a gente falou, mas eu e a Denise somos autoras da FTD, né? De obras de materiais didáticos. Alguns desses exemplos que nós vamos trazer são exemplos de obras nossas que já foram publicadas, né? Pode até ser que algum professor que esteja vendo esse vídeo utilize nosso material ou não. Outras que a gente vai apresentar são exemplos que ainda não foram publicados, né? Acabou de ter aí uma avaliação de PNLD, saiu o resultado agora, enfim, nossa obra foi aprovada, né? Mas isso não vem ao caso, mas é só para dizer isso, que
essas imagens, tá? Como a gente não colocou fonte, né? É porque a fonte, já estou falando agora aqui, são os nossos materiais, tá bom? Então, gente, esses textinhos também, vocês não se preocupem com eles, tá? Porque a intenção não era que vocês lessem esses textos, é porque eles estão aí porque entraram junto com o recorte das imagens das páginas, tá? Então, vamos lá. Ô, Ângela, Oi, pois não, Roger. só fazer uma intervenção aqui, Pode falar falar. para os nossos colegas professores e professoras que os exemplos que estão sendo colocados, as informações que estão sendo colocadas, sempre é de forma opcional, viu, professor, professora? Então, fica a critério, né? A gente sempre deixa nos nossos vídeos, inclusive quando eu fazia TPC, antigamente, a gente sempre deixava a critério do professor. Então, professor, fique à vontade, caso queira trabalhar, são exemplos que as autoras, né? As grandes autoras aí estão nos fornecendo. Então, é de forma opcional. Pode continuar, Sem obrigado. dúvida, obrigada, Roger. Até a gente também, quando em outros momentos, quando a gente vai falar sobre o nosso livro, né, que não é o caso hoje, a gente sempre reforça isso também, né? Que um livro didático é feito de diversas sugestões, né? E cada realidade é uma realidade, né? Afinal, o livro ele é feito para o território brasileiro inteiro, que a gente sabe da diversidade, né? Entre as escolas, entre as regiões, enfim. E é claro que cada professor, na sua realidade, vai utilizar da maneira que melhor lhe convier, de acordo com o seu planejamento, enfim. Então, voltando para essa questão da representação espacial, né? A gente colocou aqui como sugestão, né, que o mapa mental seja trabalhado no 6º ano, mas também o mapa mental pode ser trabalhado em qualquer ano escolar, seja nos anos finais do fundamental, iniciais ou até no ensino médio, não há problema, né? O que é um mapa mental? Um mapa mental é uma representação espacial, sim, porém, ele é feito a partir daquelas lembranças que nós temos do espaço, das referências que ficam na nossa memória, né? E ele é uma representação livre. Sendo uma representação livre, ele não precisa ter todas aquelas regras que o mapa tem que ter, regras cartográficas mesmo, né? Que o mapa tem que seguir. Então, ele é uma representação livre. Se assemelha ao que a gente chama de croquis, né? Mas aqui a gente está tratando de mapa mental. Bom, aqui a nossa ideia, e quando a gente trabalha no nosso material, a gente vai por essa linha, sempre em primeiro lugar, como o Eliandro também bem lembrou, primeiro, vamos fazer uma leitura, uma identificação, vamos descrever o que há em cada um dos mapas mentais, em cada uma das imagens, né? Então, primeiro vamos ver que elementos que foram representados em cada um dos mapas mentais, que símbolos foram utilizados, ou desenhos, né, imagens iconográficas mesmo, né? Que lugar é esse, afinal? Aí sim a gente pode ir para uma comparação. Vamos comparar um lugar e outro? Né? Se trata do mesmo, vocês acham que se trata do mesmo lugar ou não? Por quê? Né? Às vezes, esses primeiros passos parecem óbvios para a gente, que já tem um olhar, vamos dizer, né, dirigido, né, para aquilo, mas os estudantes, na maioria das vezes, não têm. Então, a gente precisa necessariamente elaborar as atividades, fazer as perguntas iniciais, o passo a passo, né? Primeiro, descrever. Nesse contexto aqui, depois, o que a gente pode fazer? A gente pode pedir para o estudante fazer um mapa mental, por exemplo, do trajeto casa-escola, ou dos arredores da escola, ou dos arredores da casa. É claro, aí vai depender da realidade de cada um, né? E aí, quando tiverem com os seus mapas mentais em mãos, comparar. Será que os mapas vão ser todos iguais? Absolutamente não vão ser, né? E por que eles não são iguais? Porque cada um tem uma referência, cada um tem o seu ponto de vista, como o Eliandro bem colocou, né? Cada um vai utilizar um tipo de símbolo, uma cor, enfim. E aí, ao mesmo tempo, nós já estamos levantando conhecimento prévio, porque a gente pode vir com a seguinte questão: o que diferencia um mapa mental de um mapa com todas as regras cartográficas? O que um mapa precisa ter? Aí a gente vai trazendo aquilo que o estudante, né, já deveria ter sido trabalhado nos anos iniciais, né, até o 5º ano, mas por um motivo ou outro não foi, né? Aí há N motivos, aí é uma outra história, né? Então, a gente queria trazer logo de cara essa questão do mapa mental, justamente para dizer assim: olha,
a gente está recebendo um menino lá do quinto ano para o sexto, né? Vamos ver que esse menino ainda é uma criança, essa menina, acabou de sair lá do quinto ano, né? Saiu de um professor que não é especialista para um professor especialista. Então, esse abismo entre o quinto e o sexto ano, ele tem que ser reduzido. Precisamos excluir esse abismo e trazer, né? Trazer para a gente esse garoto e ver a partir do que a gente pode partir, né? A partir do que a gente pode partir é bom, mas a partir do que a gente vai iniciar aí nossos estudos, tá? Para o próximo slide, eu gostaria já de mostrar para vocês o extremo oposto, né? Aqui eu já tenho um mapa bastante complexo. Percebam que este mapa está no nosso material, num livro de 9º ano, tá? Em alfabetização cartográfica, a gente tem que tomar muito cuidado de ser muito progressivo ao longo dos anos, né? E a alfabetização cartográfica, ela também é um processo contínuo. Ela não terminou ali no quinto ano e a gente recebeu o estudante lindo, maravilhoso, para já no sexto ano, logo de cara, trazer um mapa complexo desse. Não. Esse mapa, como eu disse, ele está lá no 9º ano e sempre os mapas serem trabalhados num contexto. Não trabalhar o mapa pelo mapa. Afinal, a gente não quer formar pequenos cartógrafos, né? A gente não quer formar técnicos em cartografia. A gente está formando os estudantes que estamos trabalhando determinados conteúdos. Os mapas, enquanto representação do espaço, são ferramentas para entender melhor o conteúdo que a gente está trabalhando. Então, vejam, aqui este mapa entrou num contexto de um conteúdo que a gente trouxe, claro, não poderia deixar de ser, né, no nosso material, que é o conteúdo sobre a pandemia, né, as pandemias. E aqui a gente trouxe um mapa super atualizado. É um mapa complexo. Por que a gente fala que é um mapa complexo? Porque ele mistura formas, cores, tamanhos, para trazer informações de diferentes tipos, né? Então, é um mapa que tem que ser lido com muito cuidado, mas muitas atividades têm que ser feitas para poder extrair o conteúdo desse mapa, e sempre no passo a passo. E é claro que a gente, no nosso material, a gente propõe as atividades, né? A gente elabora as atividades e etc, né? Mas isso para mostrar para vocês, gente, que antes deste mapa, lá no 8º ano, lá no 7º, a gente trabalhou, por exemplo, os tamanhos proporcionais entre os círculos, a gente já trabalhou a questão das cores nos mapas, né? Até chegar nessa coisa mais, digamos, difícil, né, de ler, tá bom? Aí o próximo slide. Posso falar rapidinho, novamente? Opa, por Desculpa, favor, tá. Eliandro. E a gente pode também estabelecer conexões. Você mostrou o shopping ali, uma imagem de um shopping, né? E aí a gente pode levantar questões junto com os alunos, né? Olha, dentro do shopping, que vocês já foram ali com seus pais e tal, vocês já viram em algum momento algum mapa ali dentro? Porque tem alguns mapas dentro do próprio shopping. E aí a gente pergunta, que tipo de mapa que é aquele? E aí a gente já mostra ele. Então a gente estabelece uma conexão com aquilo que eles já vivenciaram dentro de um conteúdo que a gente está trabalhando, né? Sim. E essa palavra vivenciaram é importantíssima dentro da geografia, né? A vivência, o lugar de vivência, as experiências, a realidade próxima. É claro que às vezes a gente está trabalhando determinado conteúdo, sei lá, Ásia, né? Às vezes até fica difícil você fazer uma relação. Às vezes, mas quase sempre a gente consegue fazer uma relação, né? Porque hoje a gente sabe o que acontece na China respinga aqui, né? O que acontece na Europa, o que acontece na França, onde a Denise está, respinga em diversos lugares do mundo, né? Então, assim, a questão da relação entre os espaços, entre as escalas, né? E a questão de sempre trazer o local, a experiência do estudante, é uma preocupação contínua nossa enquanto autores de materiais didáticos, né? E que deve ser, a gente acredita muito nisso, uma preocupação contínua do professor de geografia, de todos, né? Mas o de geografia meio que parece que ele vem com essa obrigação, né, gente? De fazer essa relação com o local, né? E o Inclusive, próximo? Pode Ângela, falar, só Denise. para complementar, essa questão que vocês trouxeram, a gente está falando aí de um dos
dos pilares, né, um dos princípios do raciocínio geográfico que a gente desenvolve, que é a conexão, né, entre o que acontece nas diferentes partes do mundo e como esses temas se relacionam. Então, a gente está trabalhando com a conexão aí. Então, o que a pandemia, como um vírus que, né, que teve início, teoricamente, na China, ele se relaciona com um menino que está ali não sei em qual bairro eu poderia citar aí, da Zona Sul, e isso afeta a vida dele, né? O conflito na Ucrânia, que é super de atualidade. Em que medida esse conflito impacta no preço do combustível, no preço do gás, né? Então, assim, e aí é um princípio super importante, né? De fazer essas conexões. Então, era só essa parte. Já aproveitando, já entraram em globalização aí, viu? Já entramos em... Não tem como, né? Quando eu falava de globalização, é justamente isso, né? Tá tudo tão conectado, tem como ser diferente. E aí, essa questão do shopping que foi falado, das imagens, essa questão do infográfico, tudo que foi comentado, e as conexões entre, né, mercadorias, produtos, pessoas, capital, informações, tudo isso num fluxo muito rápido, globalização. Vamos continuar aí. Isso aí. Bom, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápida, porque a Denise quer mostrar outras coisas interessantes, né? Mas a gente gostaria também de trazer aqui, enquanto representação do espaço, né, as imagens de alguns games. Né? Os games também sendo aqui, vamos trazer os games para o nosso lado também, né? E aqui é um exemplo que a gente tem, que a ONU utilizou, né, um determinado jogo, que eu não posso falar o nome do jogo para não configurar propaganda, enfim, mas a gente simulou 2 imagens, né? E os jovens periféricos nesse projeto da ONU, eles deveriam reproduzir, né, uma imagem do que eles queriam mudar no espaço que eles viviam, então eles tinham que fazer o antes e o depois. O antes, aquele lugar, aquele pedaço de onde eles viviam que eles queriam mudar, e como que eles gostariam que fosse. Então, era o antes e o depois de uma mesma paisagem. Isso trabalhando com uma linguagem de game, né? Ele construindo na tela esta paisagem, o antes e o depois. E aí, colocando nesse depois todos os sonhos, né? Todos os desejos, né? Então, de repente, era um terreno baldio, um lixão, né? Que a gente diz, e que ele gostaria que fosse transformado num campinho de futebol, por exemplo, né? E neste projeto, a ONU tinha parceria com as prefeituras que faziam, né, a transformação aí desse espaço, né? É claro, vocês podem falar, mas como que eu vou trabalhar com game na minha escola? Não tem as condições de tecnologia, etc. Mas isso que a gente trouxe é um contexto, né? É um exemplo. Nesse sentido de trabalhar com a paisagem, o antes e o depois, e trazendo seus desejos, trazendo quem que pode agir ali, né? A gente pode trabalhar com o menino desenhando, fazendo fotografias, né, fazendo croquis mesmo. Então, há N possibilidades que não seja aí, que vá pela linha da tecnologia, né? E para o próximo slide, que eu acho que da minha fala, acredito que seja o último, que também é uma forma de representação espacial que nós da geografia gostamos muito, né? Que ela traz aí uma possibilidade de observação da paisagem muito interessante, que é o bloco diagrama. Também essa forma de representação está lá numa das habilidades da BNCC, né? Trabalhar com esse tipo de representação. O que é o bloco diagrama? Ele é uma ilustração, ele é bidimensional, porém ele engana nosso olhar. Parece que é tridimensional, né? É como se fosse uma fotografia de uma maquete, como se fosse uma ilustração de uma maquete, né? E nós trouxemos esse bloco diagrama para o aluno analisar este pedacinho de uma cidade fictícia e está num contexto do conceito que foi trabalhado aqui de ilhas de calor. No conceito de ilhas de calor, o que acontece? Determinadas áreas de uma cidade, ela tem temperaturas mais elevadas do que em outras áreas, né? Do que as áreas mais periféricas. Então, aqui a gente faz uma série de perguntas, seguindo aquele passo a passo que a gente comentou com vocês, né? E aí, para solicitar uma leitura, o que você está vendo ali na área identificada como A, B e C? E aí, extrapolando, né? Indo já para os finalmentes aí, né? Já que o meu tempo está curtinho. O que você, que estudou sobre ilhas de calor, sugere para que na área A
haja mais conforto térmico, para que na área A as temperaturas não sejam tão elevadas. É claro, né, gente? A solução de problemas, a metodologia resolução de problemas, ela também tem que fazer parte da geografia. E aqui é pensar sobre um problema. Qual que é o problema? Reduzir a temperatura na região A. E aí ele vai pensar com todos os conceitos que a gente já trabalhou nessa, digamos, nesse capítulo dessa unidade, né? E é muito possível que ele consiga dizer, quem sabe no lugar dessa praça toda concretada, se a gente colocasse umas árvores, se a gente colocasse um lago artificial, ou no topo dos edifícios colocasse aqueles jardins, né? Hortas urbanas, enfim, muito possível, né? Do aluno observar e chegar a essas conclusões numa metodologia de resolução de problemas, tá? Gente, acho que é isso. Eu vou passar a palavra para a Denise, que vai continuar dando exemplos relacionados a formas de representação espacial, e já já eu falo tchau para vocês. Beijinho. Bom, acho que a Ângela explanou aí alguns exemplos de uma forma muito clara. Eu vou trazer 3 exemplos. Leandro, acho que você pode já passar o próximo slide. E não são exemplos cartográficos, mas são exemplos de linguagens, né? De gêneros textuais que a gente pode trabalhar e deve trabalhar em sala de aula, pensando nessa alfabetização contínua, né? Nessa alfabetização geográfica contínua. Aí a gente tem uma sequência, né? A gente pode falar, mas é um exercício básico, né? Que todo mundo propõe, que é a comparação. Aí voltamos na questão da comparação e análise de imagens, né? E conteúdo de transformação de paisagens. Então, como a gente já disse anteriormente, não existe nada óbvio, o óbvio não está dado e a gente precisa decompor esse processo de conhecimento, né, de construção do conhecimento em etapas. Então, por exemplo, imagina, né, o Roger tinha dado o exemplo, que na prova estaria essa imagem lá colocada, com 4 momentos diferentes de uma mesma paisagem. Então, compare, né? Poxa, certamente o aluno teria muita dificuldade em realizar essa atividade, se ele não tivesse feito outros passos anteriores. Inclusive, eu acredito que até um aluno de 9º ano talvez tivesse dificuldades. Então, por exemplo, o que nós poderíamos fazer aí? Nós poderíamos, por exemplo, uma possibilidade, explorar uma imagem de cada vez, uma possibilidade, destacando no primeiro momento, pedindo para os estudantes, a gente está falando de um 6º ano, elaborarem listas com os elementos naturais, os elementos construídos. É um passo, é uma possibilidade? É. Inclusive, o aluno que tem dificuldade para escrever, que está com dificuldade de elaborar, ele vai ter esse momento de escrita, usando o suporte dessas imagens. Então, em 1700, elementos naturais. Tem árvores, tem o rio, tem as montanhas. Professora, e não tem nenhum elemento construído. Por que será que não tinha nessa época? Então, a partir daí, também disparar as questões. Mas sempre começar com listas, por exemplo. É uma ideia. Depois a gente pode passar para a imagem de 1940, aí já tem alguns elementos construídos, né? A gente já vê que tem algumas casas, a gente tem fazendas, né? A gente pode dizer áreas cultivadas. A gente já vê que tem uma ponte em cima do rio. Então, aí ele pode, por exemplo, também fazer uma lista. E aí, o que mudou de 1700 para 1940? Aí ele compara. Aí, ok. Aí, uma outra parte da turma pode trabalhar com as outras 2 imagens. Ou a gente pode trabalhar com os extremos, com 1700 e 2024. O que mudou? Então, assim, as possibilidades, e a gente pode pedir para que eles escrevam textos, elaborem textos, a partir dessa descrição, que eles elaborem um texto descritivo, né? Que é um passo mais complexo, mas que participa nesse processo de alfabetização. Podemos também depois pedir, feita essa análise final, que eles escrevam um texto ou que façam um desenho, uma ilustração, imaginando como vai ser essa paisagem daqui a 50 anos, né? E aí já trabalhando com esses conhecimentos prévios, né? Com essa parte imaginativa, né? Representada
iconograficamente e a partir de um texto. Então, assim, as possibilidades são múltiplas, mas nada é óbvio, nada está dado. Gente, isso é sempre muito importante da gente lembrar. Eliandro, por favor, o próximo slide. Posso fazer uma outra contribuição? Pode, deve. Bom, a outra imagem que a Ângela tinha mostrado sobre as ilhas de calor, né, ela se encaixa nesse, porque já pensou se a gente conseguisse, por exemplo, a gente faz toda a análise junto com os nossos alunos de toda a problemática de uma ilha de calor, os fatores que fizeram com que isso gerasse um problema grande, como isso afeta ali dentro da região e da escola que o nosso aluno está. Nessa análise aqui de paisagem transformada, quando ele já entende esse processo de transformação da paisagem, do local onde ele está, e se a gente sugerir uma análise do próprio local, da região onde ele mora, da escola onde ele estuda, como foi feita essa transformação, como isso aconteceu, e sugerir até hipóteses de como melhorar. E aí a gente joga para ele um papel de transformador da sua própria realidade, né? Com certeza, como agente transformador, inclusive, e aí a gente trabalhando a interdisciplinaridade, pensar em entrevistas com pessoas antigas do bairro, né? Fazer com o professor de história o levantamento, né, dessas mudanças espaciais, por que elas foram feitas, com que finalidade, como disse a Ângela, por que elas foram promovidas, com que objetivo, de que forma isso impactou. E outra coisa, quando a gente fala de futuro, é isso que você está falando. Entendendo que nós temos um poder muito grande de transformar o lugar onde vivemos, né? E que é uma responsabilidade. Então, o sonhado e o que pode acontecer se nós não nos organizarmos para interferir nesse espaço, nos apropriar desse espaço. Porque tem uma história de se apropriar do espaço onde você vive. Muitas vezes a gente fala, não, mas é uma decisão política. Eu não falo de política, política não se discute, né? Mas se forem construir tirar uma praça para construir um shopping, isso interfere na vida das pessoas que vivem ali, né? Então, e a importância da participação, né, nos processos. Então, do protagonismo, isso que você trouxe é muito interessante e faz a gente pensar. Então, parece que é um conteúdo simples de sexto ano, mas olha quanta coisa a gente pode desdobrar em projetos e enfim, né, de acordo com os interesses dos estudantes também. E a gente pode contemplar também até as habilidades de cada um. Tem habilidade, tem aluno que tem habilidade de escrever, que gosta de escrever, outros têm mais habilidades para desenhar, outros para fazer gravação. Então, a gente, numa análise dessa e de levantamento de dados, de conversa com pessoas da comunidade, da própria família, a gente pode estar contemplando todas essas habilidades dos alunos. Sim, e respeitando os talentos, incentivando a participação, porque a gente sempre sabe, é isso, os talentos são múltiplos, infelizmente, na nossa realidade, né, de salas numerosas e, às vezes, poucas aulas por semana, a gente sabe que é complicado, mas é possível, né, e trazendo, e valorizando essas habilidades de cada estudante. Então, é um trabalho riquíssimo, você tem razão. Muito obrigada. Bom, aí eu vou trazer, para encerrar, 2 exemplos que não têm a ver necessariamente com linguagens iconográficas, mas que têm a ver com diferentes gêneros textuais. Aí a gente tem uma proposta, ela não está completa, mas para vocês entenderem o contexto, nós estávamos estudando a questão do continente americano e as populações negras no continente americano. E aí, nós tivemos a ideia de trabalhar a análise, né, a prática de pesquisa, análise de mídias sociais, de sugerir que os estudantes realizassem uma análise do uso das hashtags Vidas Negras Importam, né? Aí eu estou falando em português, estou traduzindo, né? Black Lives Matter, e que os estudantes fizessem uma pesquisa de como essas hashtags foram usadas e em que contexto. Quando a gente faz esse tipo de proposta, a gente está trabalhando, sim, com o processo de alfabetização, a gente está trabalhando com letramento digital, né? Que o estudante vai lá pesquisar
as hashtags, para que elas servem, como elas são usadas, as ocorrências, enfim. E a gente está trabalhando também com um dos temas contemporâneos transversais que é muito importante, todos são, que é a educação em direitos humanos, né? Então, aí também tem uma possibilidade de trabalho interdisciplinar, tá? Com as áreas de língua portuguesa, de história, de trazer essa questão dos movimentos negros ao longo da história, como eles se organizaram em diversas partes do mundo. E aí a gente está trazendo essa questão para a internet, né? Como essa hashtag foi usada, do que as publicações que usavam essa hashtag falavam, quais eram os discursos, e aí a gente tem análise de discurso. Então, é uma atividade bem interessante que contribui também para essa questão da alfabetização contínua, para essa leitura de mundo, né? E, inclusive, uma das sugestões que eu acho que pode ser, que é bem interessante para tornar essa pesquisa visual, né? Falando em linguagens visuais, é possível, depois que eles pesquisarem as ocorrências, fazer nuvens, sabe? Criar nuvens de palavras com as palavras que apareceram mais durante a pesquisa. É possível que eles elaborem mapas, que a gente está pedindo que eles pesquisem em sites de língua portuguesa, né, no Brasil, em quais estados essa hashtag foi mais usada, o que está acontecendo ali em relação ao movimento negro, como as populações negras estão vivendo naqueles locais. Então, assim, gente, as possibilidades são inúmeras. A imaginação que manda e o desejo dos estudantes, enfim. E para encerrar, pode passar, Leandro, por favor. Posso dar mais uma? Pode. Só uma pitadinha. A gente Vocês é que está tratando... Só cuidado do nosso horário, hein? Por favor. A gente está falando de temas importantíssimos, né? E de ícones, de linguagem visual. E nesse contexto, a gente pode até falar, por exemplo, esse símbolo, esse punho fechado, ele tem uma representatividade, ele tem um significado, né? Então, até o uso dele é preciso ter cuidado, né? Com os estudantes. Perfeito, 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 perfeito. Você pegou um ponto que eu tinha deixado passar. Sim, sim, do uso desses ícones, né? Desses símbolos que representam movimentos, né? Em que contexto eles surgem e são utilizados. Que a gente pode ter vários, né? Muito bem observado. E aí, para finalizar, uma linguagem que os professores de geografia adoram, eu pelo menos adoro, as charges, né? A gente ama uma charge, a gente procura as charges. Hoje a gente tem, assim, nos livros didáticos é mais difícil de obter permissões para usar charges, porque a gente tem questões de direitos autorais, mas hoje aí na internet, para uso em sala de aula, a gente tem aí muitas opções. E aí a gente tem uma charge que está colocada no contexto de um estudo sobre a precarização do trabalho, né? No século XXI, com a questão da uberização do trabalho, a gente também encontra esse termo, né? Em referência àquela grande empresa que a gente sabe qual é, né? Então, aí nós temos uma charge que foi utilizada como disparador para levantar os conhecimentos prévios dos estudantes acerca desse tema, tá? Agora, essa é a única possibilidade de usar uma charge como disparador? Como disparador é excelente a charge, eu penso. Sempre usei assim. Mas nós podemos também usar de outras formas. Podemos usar como conclusão de um estudo. Podemos usar fazendo diferentes camadas de leitura, né? O que ela está trazendo ali. E aí, também nesse sentido, fazer essa leitura em várias etapas, várias camadas, né? Indo de uma parte mais literal para uma parte mais conceitual. E também questionando, né, o título da charge, empreendedores, né? O que é ser um empreendedor? Qual é o conceito de empreendedorismo? E qual é o conceito de empreendedor nesse contexto de precarização do trabalho, né? Essa coisa, eu sou meu próprio chefe. Então, conversar sobre isso com os estudantes e também trazer esse tema para a realidade deles.
Talvez eles conheçam pessoas que trabalhem nessas condições, que sejam esses empreendedores do século XXI, que estejam submetidos a essas condições de trabalho. Alguém na família? Então, propiciar essa abertura a partir de uma imagem para também discutir esses temas mais amplos, né? E também a charge pode aí, a gente poderia pedir para o estudante, por exemplo, que já é nono ano, elaborar uma história, escrever uma história, ou um podcast, ou fazer um teatro, uma peça de teatro, um filme, sobre a vida dessa pessoa que está aí trabalhando, entregador com a bicicleta. Então, enfim, as possibilidades são inúmeras. A gente trouxe aqui algumas ideias que nós testamos, que nós, em sala de aula, que são fruto de muita reflexão, e esperamos que a gente possa ter contribuído aí para efervescência de algumas ideias aí no cotidiano de vocês. Então, eu quero já agradecer da minha parte, já vou agradecer pela companhia, pela escuta, e desejando a todos um ótimo trabalho. Muito obrigada. Obrigado, Denise. Já estamos quase encerrando aqui o nosso vídeo, a nossa apresentação. Aí o grande mestre, o grande geógrafo Milton Santos. O mundo é formado não apenas pelo que já existe, mas pelo que pode efetivamente existir. Olha que interessante a frase do grande geógrafo Milton Santos. E só para relembrar um pouquinho os colegas, né, nós trabalhamos aqui várias situações, hein? Nós trabalhamos diversos gêneros textuais, nós trabalhamos diversas metodologias, falamos sobre a respeito do conhecimento prévio dos estudantes, elaboração de texto por parte do estudante, elaboração de questões, trabalhamos com charge, chegamos até a entrar aí em globalização. Então, são diversos dados que foram fornecidos aí tanto pela Denise quanto pela Ângela. Pode continuar, Leandro. E aí, na sequência, nós temos as nossas referências, então, material onde foi pesquisado, onde foi elaborado. E, para finalizar, o nosso muito obrigado, né? Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Ângela, depois a Denise, depois o Eliandro, e eu finalizo, tá ok? Ângela, por favor. Gente, obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. E assim, já que vocês voltaram no slide do Milton Santos, eu sou um pouquinho mais velha que vocês, eu acho. Logo no primeiro ano de faculdade, eu tive aula justamente com o professor Milton Santos, tive aula com ele no primeiro, depois saindo da faculdade, então tive esse privilégio que vocês que são mais novinhos aí provavelmente não tiveram. Mas, enfim, só fazendo esse link e só agradecer. E espero que a gente possa se ver aí nas escolas, né, e em outros meios que não este meio longínquo aí, que é o vídeo. Gente, obrigada e um grande beijo. E um bom trabalho para vocês. Gostaria de agradecer também novamente e colocar, né, para você, professor, professora, né, relembrar que nós estamos na maior diretoria do estado de São Paulo e que contempla aí uma região mais centralizada, região de área rural, com escolas indígenas, e que a relevância e a importância do seu trabalho para o aluno é gigante, né, e que tanto o mundo que é globalizado e que vai mudando e nos apresentando novas possibilidades, não só o estudante precisa estar em desenvolvimento, né, de suas habilidades, das suas competências, mas nós também, enquanto professores, né, para que a gente possa ter um repertório ainda maior para apresentar para eles. É isso. Muito obrigado. Bom, eu já agradeci. Eu só queria lembrá-los e dizer para mim da felicidade que é poder ser professora, e acredito que vocês também, porque a gente sabe que não é fácil, não é sempre fácil, mas é muito gratificante. E que nós, eu estou lendo a frase aqui do professor Milton Santos, nosso trabalho, ele contribui diariamente para esse mundo que pode efetivamente existir com os nossos estudantes. Então, tenhamos sempre isso como farol, porque nem sempre é fácil, às vezes dá vontade de jogar tudo para cima,
e ser empreendedor, por que não? Mas prossigamos aí com força, com coragem, com amor, porque é isso, a gente está construindo possibilidades, mundos possíveis. Então, obrigada. E Denise, Ângela, Eliandro. Muito legal, né, pessoal? Passa muito rápido o nosso tempo. É um tema muito legal, porque a gente vai conversando, vão gerando ali contribuições, algumas interferências. E é legal porque a gente se vê, né, como professor ali em sala de aula, mostrando e trabalhando o conteúdo que as duas colegas trouxeram aí com grande relevância. Quero finalizar agradecendo, em especial, a editora FTD, que possibilitou esse encontro com essas duas grandes escritoras. Agradecer ao PEC Eliandro, que fez excelentes intervenções, e agradecer em especial não só você, professor, você, professora, coordenador, coordenadora, mas também a nossa dirigente Eunice Domingos, que possibilitou a elaboração desse vídeo. Então, a Diretoria de Ensino, Região Sul 3, agradece a presença dos senhores, professores, professoras, e mais para frente nós veremos aí falando novamente de geografia. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.